Universidade Católica de Pernambuco, construindo pontes para o futuro. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Começa agora mais um episódio do podcast da Universidade Católica de Pernambuco. No programa de hoje, a gente vai falar sobre o PPGDI. E o que é que significa isso? O Programa de Pós-Graduação em Direito e Inovação, um curso novo que está sendo lançado pela Escola de Ciências Jurídicas aqui da Universidade Católica de Pernambuco. Para falar sobre o curso, sobre as linhas de pesquisa que esse curso está oferecendo, são 2 linhas, a gente vai receber aqui os professores Paloma Saldanha e Vinícius Calado, eles que representam a linha 2. O que é a linha 2? Instituições, inovações de mercado e tecnologia. Pessoal, bem-vinda e bem-vindo. Desde já a gente agradece a presença de vocês aqui no programa. Eu queria que vocês começassem explicando o que é essa linha, né? Instituições, inovações de mercado e tecnologia. Vamos começar pelas damas, professora Paloma. O que é que essa linha vai abordar? O que é que as pessoas vão estudar nessa linha de pesquisa? Ai, Daniel, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que, primeiro de tudo, a gente pode conversar sobre o que é inovação, né, para a gente poder chegar nessa ideia do direito, da inovação tecnológica, mercado, instituição e por aí vai. Quando a gente começou a trabalhar no projeto do programa de pós-graduação em Direito e Inovação, a gente começa a pensar, inclusive, o que é inovar. Muita gente pensa que é criar algo completamente diferente, que nunca foi criado, obviamente, que nunca foi inventado, mas a gente parte da perspectiva de que inovar nada mais é do que fazer algo de forma diferente, que traga um resultado, que traga um produto, que traga uma proposta, um fim, um produto diferenciado para o mercado. Então, tudo o que a gente conhece hoje pode ser feito de uma forma diferente, de uma forma que traga um resultado muito melhor. E aí é onde está. Como é que a gente vai inovar dentro do direito? Como é que a gente vai inovar dentro de uma perspectiva profissional, levando em consideração instituições, mercados e o uso de tecnologia para isso. Então, essa linha 2 para a gente veio exatamente sobre essa perspectiva. O que é que a gente pode fazer de diferente para trazer melhores resultados dentro das instituições públicas, privadas e principalmente das instituições jurídicas? O que é que a gente pode inovar nas questões mercadológicas e como a tecnologia pode influenciar isso ou nos ajudar nessa inovação? E é engraçado que muita gente pensa assim, mas o que é que isso tudo tem a ver com direito? Né? Na verdade, a gente pensa que essas relações jurídicas elas precisam estar, elas estão presentes e precisam ser direcionadas ou regularizadas pelo direito. Então, por isso é que vem a perspectiva de direito e inovação e a linha 2 trazendo essa ideia das instituições públicas, privadas, mas também jurídicas e trazendo a inovação no mercado com o uso de tecnologia. Quer dizer, inovação não está ligado necessariamente a algo inédito, né? Mas a algo ligado a aperfeiçoamento, otimização de processos, de resultados. E você falou uma coisa interessante, Paloma, né? Que é a articulação disso com o direito, né? Normalmente, quando se fala em direito para o grande público, né? Se tem a ideia daquela coisa mais carregada de burocracia, né, de regras engessadas. Só que o mundo está mudando muito rapidamente, né, por conta da transformação tecnológica, da transformação digital. E aí você articulou, né, essa questão da ligação da inovação com o direito, mas a linha também traz questões ligadas a mercado e tecnologia. O que é que o professor Vinícius poderia nos dizer com relação a isso? Obrigado, Daniel. É um prazer estar aqui nesse programa, falar do nosso querido PPGDI. É bem interessante porque, tanto como o Paulo colocou, a questão da inovação quanto a própria questão da tecnologia, as pessoas sempre ligam, fazem essa conexão como se fosse algo apenas relativo a um produto digital, uma transformação digital, né? E, como o Paulo colocou, a tecnologia ela pode ser algo muito simples, né? A gente está aqui conversando e você está fazendo, sei lá, um cálculo. Se eu te der lápis e papel, né, você vai ter um instrumento, um ferramental mais eficiente. Se eu te der uma calculadora, se eu tiver cálculos mais complexos, uma calculadora científica, né, se você tiver uma inteligência artificial do teu lado como teu copiloto para programar, isso já... Então, você percebe que muitas vezes
a utilização de uma ferramenta para a construção de uma solução inovadora. Então, quando a gente pensa em mercado, vou chamar um pouquinho para a minha sardinha, relação de consumo, puxar a brasa para a minha sardinha, né? Eu sou professor na graduação de Direito do Consumidor e a gente tem uma disrupção tremenda, a gente tem uma opacidade do que é consumidor. A gente até conversa muito, né, Paloma? Interage muito sobre essa questão. Eu questiono o nome da disciplina, né? Que eu digo não é mais consumidor, é prosumidor. E aí, então agora eu quero saber qual é a diferença. Consumidor, eu sabia, prosumidor, eu levantei essa bola que eu sabia que ela ia trazer essa questão, mas veja, é uma questão, você entra numa plataforma, né? Quem é que tá vendendo? É a plataforma, é aquele que geriu a plataforma, é aquela pessoa que pode ser um consumidor que está ali, e aí Paloma coloca ali, ele é fornecedor ou é consumidor, é um consumidor que é um profissional desenvolvendo. Como é que é isso, Vinícius? A gente pode pensar nas soluções que já aconteceram, porque a disrupção é isso, ela atropela o direito. E aí o direito vem a reboque, muitas vezes, regular. E se você está antenado, e o curso serve para isso, com disciplinas propedêuticas, para essa formação técnico-jurídica, para te ajudar a enxergar o que está acontecendo no presente, tentar visualizar cenários, né? Porque o Walter Longo diz assim, é muito fácil, quando os carros substituírem as carruagens, saber que ia chegar algo novo ali, que a carruagem está ficando ultrapassada. Mas você vê o evento de segunda onda, que eram os engarrafamentos, você tinha que ter alguém com a mente setada, pensando naquilo, né? Então, a ideia é essa, a gente preparar, e aí o curso ele não é apenas para profissionais do direito, né? Nosso edital está aberto para direito e afins, então profissionais de outras áreas que estão nessa intersecção também podem aplicar. Outras áreas, qualquer área, ou o pessoal ligado, por exemplo, a humanas, ciências sociais veja, nós temos ciências sociais aplicadas, obviamente que a gente não vai fazer restrição, o edital coloca em direito e áreas afins, que tem essa conexão. Então, se alguém desenvolve uma atividade que tem uma conexão direta com o direito e trazer a partir da sua vivência, isso é bem importante, né? Você vai trazer, o candidato ele vai trazer a sua vivência à prática profissional e não vai apresentar um projeto pronto e acabado. Ele vai apresentar essa vivência e o problema que ele detectou a partir dessa vivência. E, a partir daí, no primeiro semestre, ele vai desenvolver efetivamente esse projeto. Ele vai apresentar um pré-projeto a partir dessa vivência, justificando, obviamente, ancorado em doutrina. Diz, olha, eu entendo que isso aqui é um problema e a solução que eu acho possível, levanto uma hipótese, é essa aqui, e eu quero chegar a esse resultado. Bem, deixa eu devolver a palavra aqui, senão a gente acaba o episódio aqui, eu dando exemplos aqui das situações que a gente quer. Né? É isso que a gente quer. Então, quer dizer que qualquer profissional que se identifique com essa linha de pesquisa, com essa proposta de curso, ele pode participar da seleção. Perfeito. E aí, ao final, ele pode ser chamado, então, de mestre em Direito e Inovação. Isso, é isso? Isso. Exatamente. O curso ele tem essa pegada transdisciplinar. A gente não pode falar em direito e inovação isolado na dogmática jurídica. A gente está falando de economia, a gente está falando de ciência da administração, a gente está falando de ciência da computação, né, de ferramentas de tecnologia de informação. De dados, de metodologias, de ferramentas ágeis e várias coisas. O professor Vinícius levantou aí o gancho do primeiro semestre, né, que é a elaboração de um pré-projeto. Eu queria saber como é que está a organização das disciplinas. Eu imagino que essa deve ser uma das primeiras, mas outras compõem aí a grade curricular. Isso. A gente tem um desenho, né, uma trilha, que justamente no primeiro semestre ele vai desenvolver, ele vai ter disciplinas propedêuticas que vão ajudá-lo nessa construção. São 24 alunos que irão ingressar e somos 12 professores no programa. Então, esse desenho que vai ser construído a partir do que ele apresenta, não necessariamente ele vai ter que desenvolver aquele projeto. Ele pode até mudar de ideia, não há um problema, né, em mudar não é uma mudar receita a ideia. pronta, né? Ele já chega com aquilo pronto. Ele pode lançar uma ideia original e, ao longo do curso, com a ajuda dos professores, reformular, desconstruir. Exatamente. Deixa eu te dar um exemplo. Imaginemos que, meu lugar de fala, eu sou advogado, né? Eu trabalho com direito do consumidor e direito da saúde. Vou me colocar do outro lado, né? Eu advogo para consumidores, na minha militância, no meu cotidiano. Mas tem N colegas, né, que estão aqui em grandes escritórios que podem ter problemas, por exemplo, né, com demanda judicial, aumento de demanda judicial por dano moral, né, pleitos indenizatórios por dano moral. E ele, poxa, cresceu por quê? Ele começa a identificar que há um crescimento disso. Será que esse crescimento se deu porque as condições gerais dos contratos daquela empresa foram modificados recentemente e as negativas do setor operacional estão se dando com base contratual?
ou teve algum treinamento equivocado na empresa? Como é que isso repercute? O que é que está constando nas petições iniciais dessas novas demandas, né, que causaram isso? Ele pode fazer um estudo a partir disso e, imagina, apresentar uma solução que vai diminuir a incidência de ações de responsabilidade civil no cliente dele. Isso vai ser bom para ele do ponto de vista do desenho, do que ele apresentou, de fato, uma solução inovadora a partir desses dados que ele levantou, e para o cliente vai ser sensacional, ele vai trazer um ganho nisso. E outro exemplo, eu estou dentro do escritório, visualizo processos dentro do escritório que estão atrasando, que estão mais lentos. Eu posso pensar e aí dialogar com a ciência da computação para trazer uma informatização. Hoje você tem a possibilidade de criação de agentes no estilo ChatGPT para otimizar processos, para facilitar, né? Então, tem muita coisa que pode ser desenvolvida e a gente está vendo só uma pontinha do iceberg. E a ideia é que os candidatos entrando, os mestrandos, consigam, e a gente consiga, através, né, desse conjunto harmonioso e, ao mesmo tempo, de pessoas diferentes, né, tem gente da área pública, gente da área privada, gente que exerce advocacia, gente da magistratura. Então, a gente tem várias visões diferentes para construir isso. E daí, né, a ideia da linha fechando, trazendo, né, por que instituições jurídicas, inovações de mercado e tecnologia? Porque é efetivamente transdisciplinar, né? Então, a gente pode trazer uma inovação dentro de uma instituição, pública ou privada, a partir desse olhar da tecnologia, sem tirar, obviamente, o olhar do mercado, né? Porque isso vai ser aplicado para o mercado, não só para o mercado jurídico, mas, como eu disse, né, as relações de consumo perpassam tudo isso. Né? Ecossistema, né? Ecossistema Isso. De inovação como Perfeito, um todo. perfeito, E aí eu vou só acrescentar o seguinte, Vinícius. Da mesma forma que a gente tem essa inovação dentro dos escritórios de advocacia, dentro dos planos de saúde, empresas e por aí vai, a gente também tem inovação dentro do próprio judiciário. E aí é onde entra também um público nosso, que é o servidor público, né, que está lá trabalhando nos tribunais e que precisa começar a pensar em como modificar o seu, não só ambiente de trabalho, mas as suas rotinas, os procedimentos e o próprio judiciário como um todo, né, os procedimentos judiciais e judiciários, para que a gente possa utilizar a tecnologia a partir desse momento de reflexão e transformar isso. Então, a gente tem não só o judiciário, mas a gente tem também, por exemplo, o terceiro setor. Minhas disciplinas, Daniel, são transformação digital e proteção de dados como inovação social. E aí, o que acontece? Nessa disciplina de transformação digital, a gente tem um apoio, um aporte em todas as áreas da vida, digamos assim. Porque a gente pode pensar em transformação digital na universidade, num setor de RH, num setor de marketing, numa empresa de tecnologia, num escritório de advocacia, numa instituição jurídica, em qualquer lugar. E a gente precisa pensar como essa transformação jurídica vai se dar, a partir de qual inovação que a gente vai utilizar, de técnicas que a gente vai utilizar para poder fazer essa inovação social. E aí é onde entra também a questão da proteção de dados. Que aí, se eu paro para pensar que essa transformação digital vai me trazer a utilização de dados pessoais... Entra a LGPD. Não só a LGPD. A LGPD é a moda, né? O que todo mundo fala, mas não só a LGPD. Então, todo um arcabouço legislativo que a gente precisa pensar, né, em como utilizar isso de forma inovadora, que é como você falou logo no começo, o direito não é só a burocracia, não é só a legislação. Como é que a gente pode aplicar essa visualização jurídica, essa legislação jurídica, sem necessariamente ser da forma burocrática como a gente conhece, né? Então, como é que a tecnologia pode ajudar? Vinícius trouxe a questão do ChatGPT. Como é que eu vou utilizar isso de uma forma a não atingir os direitos autorais, a não atingir a privacidade, a proteção de dados, as questões éticas de inteligência artificial, que a gente está trabalhando muito com a parte de regulação. Que é o seu projeto. Que é o meu projeto de pesquisa dentro do nosso grupo de pesquisa, porque a gente tem um grupo de pesquisa dentro do PPGDI. E aí o meu projeto visa exatamente isso, tentar pensar nas questões éticas para regular a inteligência artificial. A professora Clarice, também da nossa linha, está com a parte de inteligência artificial, interseções em direito, a gente tem Vinícius trabalhando com o consumidor. Enfim, então a gente consegue fazer um giro por meio dessa questão de instituições, sejam elas públicas ou privadas, portanto, jurídicas, para que a gente possa inovar utilizando as ferramentas tecnológicas disponíveis no mercado. Então, por isso, a ideia do instituições jurídicas, inovações mercadológicas e tecnologia. Só um esclarecimento, quando você se refere a instituições jurídicas, é a pessoa jurídica, né? Necessariamente Isso. não é um tribunal, não é uma... Geral. Geral. Isso. Instituições de uma Então, maneira pública e geral. privada. Pessoas jurídicas, né? Isso. Por exemplo, a gente pode pensar numa prefeitura municipal, né? Entendo. Que, né,
A Prefeitura do Recife tem um CTO, né? Exatamente. Quantas prefeituras no Brasil têm um CTO? Né? Tem essa pegada, né? essa visão. Não sei se... Mas é isso. Fiz a pergunta que o Paulo vai responder. Não, é tá? isso. Então assim, a gente tem instituições que já estão pensando e que estão preparadas. E tem instituições que não estão pensando. Então, como o Paloma bem colocou, um servidor que está antenado pode trazer essa colaboração. E muitos servidores não só vão trazer um desempenho, digamos assim, pessoal, algo, né, ele ter um mestrado profissional, mas trazer também um resultado para a instituição e, muitas vezes, um resultado econômico para ele, né, porque um mestrado profissional, muitas vezes, dentro do fluxo do plano de carreiras, ele tem uma promoção, né, e a gente sabe que isso acontece no TRT, no TJ, então é algo que é bom para a instituição, é bom para ele e bom para a sociedade, que eu acho que essa é uma grande questão do nosso PPGDI. É esse foco de trazer um resultado para a sociedade. Ele vai defender não uma dissertação, ele pode até defender uma dissertação à imagem e semelhança do mestrado acadêmico, mas ele pode desenvolver um projeto, pode desenvolver uma melhoria, ele pode desenvolver algo com uma efetiva entrega para a sociedade, ou seja, um relatório técnico, um aplicativo, um estudo de caso, uma cartilha, uma empresa, por que não? Um plano de negócio. Temos uma disciplina, inclusive, com o professor Ronei Lemos, que é de empreendedorismo, de startups, então tem realmente... Eu queria saber como é que vai ser o dia a dia dos alunos, né? A questão das metodologias. Aqui na Unicap a gente fala muito dessa questão das metodologias ativas. A sala de aula invertida, a resolução de problemas reais, enfim. Eu queria saber como é que vai ser essa questão no contexto do PPGDI. E queria saber também horário de aula, se vai ser presencial, se vai ser remoto, como é que vai funcionar essa dinâmica? Eu começo, você continua? Eu vou à metodologia, você vai na aula. Tá certo, vamos lá. Como é que é o desenho? O desenho ele foi pensado justamente para os profissionais que atuam, né? Então, como é que eu poderia propor uma disciplina numa quarta-feira à tarde se ele vai estar trabalhando? Né? Numa quinta-feira pela manhã se ele vai estar trabalhando? Então, a ideia é que nós tenhamos aulas quinzenais, às sextas e sábados. Isso possibilita, inclusive, não só para quem está aqui na capital... Sexta-noite e sábado ao longo do dia. Ao longo do dia, perfeitamente, Daniel. Obrigado pela pergunta e esclarecimento. E isso possibilita, inclusive, as pessoas que estão, por exemplo, no interior do estado, também poderiam fazer esse deslocamento, passar o final de semana aqui e cursar disciplinas. Então, a modulação é essa, né? Então, esse é o desenho pensado justamente com essa característica. Em relação ao estudo das disciplinas, ele tem que cumprir 30 créditos, conforme está previsto, e ele vai desenvolver isso ao longo dos 24 meses, que está programado a imagem e semelhança do mestrado. Ele pode, obviamente, antecipar, né? Mas esse é o desenho. E, como você bem disse, e Paloma pode acrescentar aqui os detalhes, a intenção e o projeto prevê o uso de metodologias ativas, algo que a gente já faz em certa medida na graduação, mas com mais ênfase, com mais direcionamento, até porque uma coisa, eu, como professor, fomentar, né, o empoderamento de um aluno em sala de aula. Outra coisa é eu, como professor, a partir da vivência, da experiência prática profissional de cada um dos alunos da turma, puxar, digamos assim, e trazer esse empoderamento. Então, para quem está na prática, no dia a dia, imagina o compartilhamento de experiência, a efervescência que vai ser essa sala de aula. Cada um no seu setor. Imagina um diálogo ali de um advogado. Um advogado, né, com um sociólogo, com um magistrado, com um desembargador. Sem falar no networking, né? Exatamente. Que é um dos propósitos também do evento. Do curso. Não deixa de ser. Não deixa de ser um evento, né? Pois é, e aí nada melhor do que a metodologia ativa que a gente já utiliza aqui na casa, né? Mas agora de uma forma um pouco mais aprofundada, levando em consideração o grau de instrução, né? E aí o programa ele vem trabalhado principalmente com aprendizagem baseada em problemas e projetos, utilizando ferramentas ágeis. Então, assim, não vai ser aquela aulinha que vocês estavam acostumados o professor fica na frente. A narração de slides. Exatamente, aquele monólogo, né? Então, nós falamos e vocês escutam e reproduzem tudo o que a gente está dizendo. Não, na verdade, não existe essa reprodução. Existe, sim, uma explicação básica.
A metodologia, ela segue no sentido da proatividade do estudante. Então, eu vou colocar meu estudante como protagonista e eu vou estar ali como um facilitador. Isso não quer dizer que eu vou ficar calado, obviamente não. Eu vou facilitar o aprendizado. Então, eu vou mostrar caminhos, eu vou mostrar ferramentas, vou indicar pontos específicos para que aquilo seja estudado da melhor forma e ele ou ela vão trabalhar de acordo com o que a gente for propondo. Principalmente questões em equipe. Quando a gente fala de ferramentas ágeis, a gente tem muita utilização em equipe, porque o trabalhar em equipe também é uma capacidade, habilidade, competência, enfim, de um profissional do futuro e que, na verdade, o mercado já solicita hoje. É o que o pessoal está chamando de soft skills. Soft skills, exatamente. Isso. Termo chique em inglês. Eu preciso saber trabalhar em equipe para poder estar nos espaços de trabalho no mercado, né, nas instituições. E que não é tão simples assim, não né? é. E aí, um dos objetivos do nosso programa é exatamente desenvolver essas habilidades. No sentido não só da capacidade de trabalhar em equipe, mas você ter, saber resolver, identificar e resolver um problema a partir das ferramentas que você tem, de você olhar para o outro e saber o que é que o outro pode fazer por você, né, naquele momento, qual é a posição de cada um dentro daquele projeto que você está desenvolvendo, e você conseguir, de fato, utilizar a tecnologia, não só a tecnologia digital, né, mas a tecnologia como um todo, digital e analógica, o que está à sua disposição para poder inovar. E isso tem a ver também com o ambiente físico, né? Eu acho que as aulas vão acontecer ali no Bloco G4, naquelas salas... Isso, é uma coisa que você me perguntou, eu não respondi. HD, né? Super tecnológicas, né? Que passaram por uma reforma recente. Então, um cenário bonito não vai faltar também, né? Exatamente. E uma coisa interessante, Daniel, é que quando a gente pensa em inovação e pensa em tecnologia, muitas vezes a gente pensa em do que vai acontecer, mas tem muita coisa que já está acontecendo, que a perspectiva de necessidade de regulação de algo que já aconteceu, né? De uma perspectiva de uma mudança de uma legislação que está ultrapassada para aquilo que está acontecendo hoje. Então, tudo isso exige uma visão, né, e um desenvolvimento que muitas vezes a gente não está preparado, que a naquela linha não de nos dá. O futuro é agora. Isso, exatamente. Uma perspectiva crítica, uma perspectiva tipo assim, consumidor crítica. não é mais consumidor. Falando em consumidor, olha, a pergunta que não ela quer calar. de novo, tá vendo? Mas eu tinha anotado aqui, Aí, o gancho. Eu quero saber o que danado é prosumidor. Vai lá, Paloma, vai lá. Que conceito é esse? Então, eu acho que o Vinícius consegue dar um conceito melhor para consumidor, né? Mas eu posso resumir aqui uma pessoa, né, na sociedade que consome algo, né? Estou bem genérico, tá, Vinícius? Mas quando eu começo a pensar que a gente não está mais numa sociedade em que eu sou passiva, recebo tudo que tenho para receber das empresas e por aí vai, eu começo a perceber, por exemplo, Daniel, o que é que seria de uma plataforma... posso falar nome de plataformas aqui? Pode. O que é que seria, por exemplo, do YouTube se as pessoas não postassem vídeos? O que é que seria do Instagram se as pessoas não postassem fotos? O que é que seriam de várias plataformas se as pessoas não colocassem um conteúdo naquelas plataformas? Então, eu saio, na verdade, daquela posição passiva de consumir o que me é dado e passo a produzir. Produzir não só para mim, produzir para a empresa e produzir para os outros. Então, eu começo a ter uma perspectiva desse direito do consumidor, não só de consumo, mas também de produção. E quais são os direitos envolvidos nisso, sabe? Então, quando você diz assim, mas você não está pagando nada para colocar para colocar aquela relação com o Instagram como uma relação do consumo. Porque eu estou colocando meus dados pessoais ali dentro. Pode ser que seja nada, né? Assim, valor e é um aluguel de falando, audiência, né? Porque a plataforma lucra com o teu conteúdo e com o teu tempo dedicado àquilo ali. Exatamente. Por isso que eu digo que hoje eu não tenho mais um direito do consumidor, mas sim de um prosumidor. E qual é a parte que me cabe disso, né? Quais são os direitos que estão sendo protegidos? Quais são os percentuais que eu vou receber em relação a esse valor? Os dados que estão sendo coletados ali. Exatamente. Enfim, por isso. Olha aí, explicou. Agora eu já sei o que é o prosumidor e eu acho que o público que está assistindo a gente também. Pessoal, vamos chegando aqui ao final desse episódio. Você que acompanhou aí esse bate-papo maravilhoso com Paloma e com Vinícius. Já estou íntimo, não estou mais nem chamando de professor e professora. A relação é essa, a ideia é essa. A ideia é essa. Vocês puderam observar que a gente ficou rolando aí na tela, né? Todos os endereços, perfil de Instagram, e-mail, telefone, enfim. Eu queria só reforçar o site de inscrições do curso, é o lp.portal.unicap.br/PGDI.
PPGDI, Programa de Pós-Graduação em Direito e Inovação. Minha gente, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela disponibilidade de vocês. Eu acho que ao longo do curso a gente ainda vai se encontrar muito, né, porque outras questões virão à tona e com certeza a gente está aqui à disposição para esclarecer e conversar sobre esses assuntos tão fascinantes. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Paloma. Obrigada, Daniel. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima, e na próxima a gente tem que falar de blockchain, que a gente não falou de blockchain, não falamos de blockchain. Cripto, blockchain, NFT, por aí vai. A gente pode falar. Vamos deixar o gancho, né? É um teaserzinho pro próximo. Exatamente, a chamadinha. Tá bom então, minha gente. Muito obrigado. E esse episódio vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que nos acompanhou e a gente se encontra aí numa próxima edição, no próximo episódio. Valeu. Universidade Católica de Pernambuco, construindo pontes para o futuro.